Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, eu venho aqui compartilhar com vocês a palavra de Deus e sempre aqui vocês vão encontrar mensagens com temas polêmicos, como essa que nós vamos meditar nela agora, a qual tem como tema o sono da alma. Será que o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, acreditava que a alma dormia? Então vamos lá, nós vamos observar aqui e meditar em 1 Tessalonicenses 4,13, onde Paulo diz assim, inspirado pelo Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqui quando ele fala os que não têm esperança, fala daqueles que não têm aliança com Jesus Cristo, não têm esperança de vida após a morte. Qual o problema? O problema é que diversas vezes a Bíblia se refere os mortos como se estivessem dormindo. Isso quer dizer que a alma não fica consciente entre a morte e a ressurreição? Interrogamos. De maneira alguma. As almas, tanto dos crentes como dos que morreram como incrédulos, ou seja, sem fazer aliança com Jesus Cristo, ficam conscientes entre a morte e a ressurreição. Vamos ver isso agora. Os incrédulos ficam em consciente aflição. Podemos ver isso em Lucas capítulo 16, versículo 23, onde diz assim a palavra de Deus: No Hades, ou dependendo da tradução vai dizer no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ou seja, aquele homem que morreu e não tinha aliança com o Senhor foi separado da presença de Deus, foi para o Hades, para o inferno, e ele estava sendo atormentado em plena consciência. Marcos capítulo 9, versículo de número 48, também faz referência em Mateus 25, 41, onde diz assim a palavra de Deus: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você pode ver que aqui é uma palavra de juízo da parte de Deus, mandando que essas almas daqueles que não quis saber dele, não tinha aliança com ele, sejam separados eternamente da presença dele. É o que vimos aqui em Mateus 25, 41. O verbo dormir é uma referência ao corpo e não à alma. E dormir é uma apropriada figura de linguagem para expressar a morte do corpo, já que a morte é temporária até a ressurreição, quando o corpo será despertado desse sono. As evidências de que a alma fica consciente entre a morte e a ressurreição são bem claras. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, como o de Enoque. Enoque foi tomado para estar com Deus. Isso nós podemos ver em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, também em Hebreus 11, 5, o qual foi trasladado, não provou da morte. Davi falou da felicidade que há na presença de Deus depois da morte. Isso nós podemos ver também em Salmos 16, 10 e 11. Elias foi tomado ao céu, isso nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 2, verso de número 1. Moisés nós podemos ver lá em Deuteronômio, capítulo 34, versos 5 e 6, que Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. E depois, adiante, na Nova Aliança, nós podemos ver Moisés aparecendo no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, 3. Em plena consciência, muito tempo depois de quando viveram na terra. Isso fala de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Jesus disse que iria para o Pai no dia que morreu. Você vai ver isso em Lucas capítulo 23, versículo de número 46. É claro que nós sabíamos que depois da morte de Jesus, o seu corpo foi sepultado ali pelo o seu discípulo José de Arimateia. Ele sepultou o corpo do mestre, porém Jesus fala aqui em sua palavra que ele iria para o Pai.
Jesus prometeu àquele ladrão que estava na cruz, à sua direita, que no mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Isso você vai conferir em Lucas 23:43. Ou seja, consciência e garantia da eternidade após a morte, logo em seguida, imediatamente. Paulo disse que era muito melhor morrer e estar com Cristo do que permanecer na terra, mas para que a vontade de Deus se cumprisse através dele, ele preferia então permanecer no corpo. Isso você vai encontrar em Filipenses capítulo 1, versículo de número 23. Paulo afirmou que quando deixamos o corpo, então habitamos com o Senhor. Você pode conferir aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 8. E para finalizar, nós vimos as almas dos mártires que morreram durante a tribulação, estava consciente no céu, cantando e orando a Deus. Isso você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9. Então medite aí nessa palavra e Deus abençoe você e sua vida em nome de Jesus. E fuja desse ensinamento que fala que a alma dorme. Esse ensinamento é muito perigoso. Até mais e a paz do Senhor para todos vocês que veem esse vídeo. Tchau, tchau e até mais.